É difícil você não se chatear com o mentiroso que se dá bem, né? Tem muito mentiroso que se dá bem. E você vê isso acontecer. Eu vou te falar que em certos momentos da minha vida eu vejo gente mentindo, se dando muito bem, e obviamente, como você deve ser da mesma forma, a única maneira de você viver e dormir tranquila e com teu travesseiro é sendo real, é sendo verdadeiro. Mas quando você vê que o mentiroso cresce, o mentiroso engana, e essa casa uma hora cai, mas puta, até cair, você fica, será que realmente eu tô certo? Não que eu tenha outra opção, porque eu não teria como viver de outra forma. Exato. Mas você vê os caras, e isso tem na política, tem no jornalismo, tem na televisão pra caralho, a quantidade de pessoas ruins que são celebradas, e a gente sabe que nos seus interesses, você sabe, são pessoas que fazem coisas terríveis, assim. É foda você ver isso. É foda. Ontem eu tava vendo a CPI do cara lá da Havan, do tal do velho da Havan. Esse cara é muito talentoso. Ele é um puta comerciante. Ele é um sujeito que é um grande comunicador. Ele é muito bom de comunicação e ele é muito bom de comércio. Ele é um puta vendedor. Então ele chegou lá, ele deu um baile naquele Aziz, que aquele Aziz eu não dava meu cachorro para dar uma volta no quarteirão. Sim. Porque o Aziz, ele já foi inquérito lá do cara, a mulher dele parece que pegou dinheiro lá da saúde de não sei que estado, acho que do Amazonas. Os caras são chave de cadeia pra caramba. Renan. O Renan e tal. Não é que a gente tá, porque eles estão do lado certo agora, não são nenhum, não são sacristão. Mas o cara chegou lá e jantou todo mundo. E é terrível que eles tenham chamado esse sujeito para depor ontem e tal. Aí você vê esse cara se dando bem, esse cara vendendo e roubando pobre e não pagando imposto. Porque você acha que um cara desse, do nada, em 10 anos, ele vira multimilionário, é porque não pagou imposto. Agora saiu uma notícia... notícia... porque não pagou imposto, pô. Agora saiu uma notícia de que talvez ele tenha mentido sobre a morte da mãe dele. Exato. O cara que faz isso... Mas sabe o que eu falei ontem? Eu participo aí de um programa de rádio. Você não é mãe do cara da van impunemente, né? Faz uma merda dessa. Você põe um cara da van no mundo, você tem que pagar, pô. Sabe? Então, ele pôs ozônio no... Né? Ele falou, eu fiz um tratamento de ozônio retal na minha mãe. Minha filha. Meteu ozônio no rabo da mãe. No rabo dele. da mãe, a minha senhora. A senhora põe um sujeito desse no mundo e não quer que ele meta ozônio retal no seu rabo, entendeu? É isso que acontece. Mas por que será, Bárbara, que esses mentirosos eles são tão celebrados hoje em dia? O que acontece? É o aspecto de liderança? É um discurso gostoso de abraçar? O que é? Porque todo mundo é metido a salvador, assim, né? É porque eu acho que o mundo é muito complicado e cada vez ele está mais complicado. E a explicação das coisas... ela não dá para você explicar coisas complicadas em 2 linhas, em uma mensagem, em um clichê, em um slogan. E esses caras explicam tudo através de uma frase. Você vê que todos eles repetem as mesmas frases feitas, que chora, não sei o que, são todas as mesmas frases. Eu vejo comigo, eles da esquerda, da direita, os caras do cancelamento e os caras que são os dois lados extremistas, eles são sempre conceitos muito fáceis, simples, muito digeríveis. Então esses caras que fazem muito sucesso, eles optam por se comunicar com coisas emocionais, como o Trump, como o Bolsonaro, como esses populistas. Geralmente são conceitos que tocam as pessoas emocionalmente, conceitos simplistas, conceitos geralmente que falam uma linguagem muito popularesca, muito simplista, e é isso que... E aí não dá para... Eles não desenvolvem alguma coisa um pouco mais, porque isso já é chato. Tudo que entra um pouquinho mais em profundidade não emplaca, então ninguém quer saber. Então eles são os reis desse tipo de comunicação. E tudo envolve a propaganda de Goebbels, a propaganda de Steve Bannon, a propaganda de Carluxo,
e de Olavo de Carvalho e de toda essa gente que faz sucesso hoje em dia é a mesma coisa. A propaganda do Mussolini, todos eles pegar no emocional, arrumar um inimigo comum. Olavo, o manualzinho do Olavo de Carvalho. Assim, exato, né? hoje em dia é o comunista, que nem existe mais, porque no Brasil não tem esquerda radical. Então não tem mais, no mundo inteiro não tem. Comunista radical, nem a China, né? Ninguém mais é comunista radical. Nem hoje em dia, ontem eu vi um documentário da Al Jazeera dizendo que em Cuba já tem pequenos empreendedores. Então, você não vê mais comunismo radical. Mas eles inventam como o Hitler inventou os judeus. Os judeus são o mal do mundo. Inventaram lá o livro dos sionistas lá, para dizer que, né... Então, tudo isso eles têm que inventar, como no 1984, o livro do George Orwell, tinha lá o grande irmão, que era o grande inimigo. Eles inventam o inimigo comum, como as igrejas teleevangélicas, que eu chamo de teleevangélicas, porque igreja evangélica é uma coisa, né, batista, presbiteriano. Eu fui educado numa escola evangélica, anglicana, e é muito legal a religião evangélica. E esses caras não, são da televisão, o bispo, o caceta, isso tudo é outra coisa. E eles também têm um inimigo em comum, que é o homossexual, né? O cara que eles inventaram uma tal de guerra contra as drogas, então vamos pôr todo mundo na cadeia, então você tem uma população carcerária enorme, e aí você fala, não, os caras que estão na cadeia, eles podem sair para passar o fim de semana, imagina! Você imagina sair para passar o fim de semana é uma coisa, sendo que você passar um dia na cadeia no Brasil deve ser uma coisa assim aterrorizante, mas né, a gente não pensa nisso, a gente só pensa esses clichês repetidas vezes, né?